Vamos agora falar dos tipos textuais. O tipo narrativo, a gente falou já um pouquinho, né, quando a gente falou do mundo narrado. O tipo descritivo, expositivo, argumentativo, tem um pouquinho a ver com o mundo comentado. E o tipo textual injuntivo. Agora a gente vai ver um por um, com bastante calma. Tipo textual narrativo de novo. Agora com mais detalhes, caracteriza-se por descrever as ações do mundo. A narração, ela não é você discorrer sobre uma história, a narração é a história. A narração tem uma progressão temporal, então a gente começa a perceber a passagem do tempo no texto narrativo. Se passa o tempo, o ponto de vista é dinâmico, tem movimento. Um exemplo de gênero derivado desse tipo textual é a fábula, que está aqui do lado, a fábula da cigarra e da formiga. Vocês podem observar que os verbos estão no passado. A cigarra passou todo o verão, agora cantando, né? Enquanto a formiga juntava seus grãos. E assim vai a narrativa. Outros gêneros que vêm através do tipo textual narrativo são os contos, as piadas, os romances, as novelas, os depoimentos. Já o tipo textual descritivo, ele é um ponto de vista estático, ele não tem progressão temporal. Para que serve esse tipo textual? Ele serve para identificar, localizar, classificar, apresentar as características físicas e psicológicas dos seres. Então, um exemplo aqui, ó. O rapaz era branco, estatura mediana, magro, a moça era calma, alegre. Já não são mais características físicas, mas características psicológicas, comportamentais da moça. Os gêneros que são derivados desse tipo textual descritivo são o cardápio, uma lista de compras, um edital de concurso. Aqui a gente tem dois exemplinhos nas figuras para a gente poder fixar melhor. Já o tipo textual expositivo, ele é um pouquinho diferente do descritivo que a gente acabou de falar. Esse tipo textual expositivo, ele está relacionado àquela situação comunicativa do vídeo anterior, o mundo comentado. Os verbos estão no presente, há uma transmissão de conteúdos e saberes, há o predomínio de frases declarativas, mas a exposição desses fatos não tem a intenção de discuti-los, é a mera exposição dos fatos, são declarações. Que gêneros são derivados desse tipo textual? Seminário, conferência, artigo científico, verbete de enciclopédia, um relatório científico. Então, ali eu estou expondo resultados, eu estou fazendo declarações, estou afirmando coisas. E aqui eu estou, do ladinho aqui, falando sobre o que é Borogodó. Charme indescritível, atrativo, pessoal irresistível, aptidão natural, ou você tem ou você não tem. Isso é um verbete. E se é um verbete, faz parte do tipo textual expositivo. Tipo textual argumentativo, adoro! Presença de um argumentador que, diante de um tema polêmico, ele apresenta uma tese. Se apoia em argumentos e o objetivo dele é convencer um determinado público-alvo. Então, quando ele expõe os fatos, ele defende uma tese, ele quer discutir, ele quer argumentar, é o ponto de vista crítico do autor, ele está manifestando a opinião dele de forma explícita. Os gêneros derivados do tipo textual argumentativo são texto de opinião, carta de leitor no jornal, uma peça judiciária. E aqui eu tenho um trechinho de carta de leitor interessante, olha. Enquanto a polícia insiste em permanecer em estradas retas e de pista dupla, aplicando multas, os acidentes mais graves continuam acontecendo em estradas de pista simples e sinuosas. Será que já não está na hora de mudar o foco? Então, é o leitor emitindo a opinião dele, argumentando, ele tem uma tese aí de que a aplicação de multas não está sendo feita no local correto, e ele argumenta com base em informações, em dados. Né? Ele está dizendo que os acidentes mais graves não acontecem onde
as pessoas ficam lá multando. Então, a polícia deveria mudar o foco. Tipo textual injuntivo. Para incitar, ordenar, prescrever, os verbos estão no imperativo. Olha os exemplos. Se beber, não dirija. Se beber, não case. Frases como: ajude a combater o desmatamento da Amazônia. Vamos mudar este país. Convocam explicitamente o leitor a tomar uma atitude. Que gêneros são derivados do tipo textual injuntivo? Propaganda, a receita culinária, que não é uma lista de ingredientes, a receita culinária vem bata o bolo, abra a massa, então são ordens. Um aviso, né? Não jogue lixo no chão. Um manual de instrução para um determinado equipamento, uma bula de remédio, uma receita médica, e aqui tem uma tirinha de um ato prescritivo do médico e também do pai, e a decepção do filho. Gente, isso aí é muito legal. Eu até deixei assim solto no slide para ficar bem reforçado na nossa mente. Por quê? Quando eu fiz todos os exercícios de revisão, há algumas questões que perguntam para a gente assim: qual é o tipo textual predominante? Gente, eu vi, por exemplo, um poema cujo tipo textual predominante era o descritivo. Então, assim, é impressionante. Muitas vezes você tem 2, 3, 4 tipos textuais no mesmo texto. Mas você precisa identificar qual deles está em maior evidência, que predomina mais. E os outros são secundários, são utilizados para dar esses efeitos que a gente vem falando ao longo dos slides. Domínios discursivos. Não vamos confundir domínio com gênero, tá bom? Domínio discursivo designa uma esfera ou uma instância de produção discursiva ou de atividade humana. Então, primeiro a gente tem que ter essa instância, essa esfera de atividade, e aí dentro dessa instância a gente utiliza o melhor tipo textual, escolhendo o gênero que mais se adapta para funcionar bem com a intenção do interlocutor. Vamos ver alguns exemplos aqui, olha. O domínio jornalístico, que é aquele que envolve a notícia, a reportagem, a entrevista, a nota. Domínio acadêmico, científico ou pedagógico, ele envolve projeto, resumo, resenha, artigo científico, prova, apostila. Domínio publicitário, abrange propaganda televisiva, folder, classificados, carta. Domínio instrucional, bula, receita, instrução de serviço, manual de jogo. Domínio literário, poema, conto, crônica, romance, fábula, acróstico, mito. Domínio pessoal ou íntimo, bilhete, cartão, convite, carta. Domínio religioso, oração, ladainha, texto sagrado. Domínio jurídico ou documental, procuração, declaração, ofício, lei, acórdão. Então, esses domínios, eles são a instância aonde se produz o discurso. E aí eu vou pensar, qual o tipo textual que mais se adapta nesse domínio e qual o gênero originário desse tipo textual eu prefiro usar para que a minha situação comunicativa seja efetiva e a minha mensagem seja transmitida e o meu objetivo seja cumprido. A gente já falou de certa forma, né? Quando eu fui falando lá dos tipos textuais, eu fui dando exemplos dos gêneros que são originados desses tipos textuais. A gente acabou de ver também os domínios discursivos. E esses domínios discursivos, eles também produzem gêneros, né? Os gêneros são utilizados para expressar melhor esses domínios. Então, o que seria o gênero textual? É a materialidade do texto. Então, a aparência desse texto, qual o tamanho, quais os assuntos, quais as palavras empregadas, né? O gênero textual correspondente ao texto materializado que encontramos em nossa vida diária e que apresenta características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característicos. Então, aqui, por exemplo, quando a gente olha um gênero, né, e-mail, tem toda uma forma, né, bem assim, tradicional, convencionada de se escrever um e-mail.
Antigamente, a gente escrevia telegramas, postava telegramas, enviava, e aí, para escrever um telegrama, nossa, era um sacrifício, porque você tinha que resumir muito. Cada palavra custava muito caro. Então, você tirava preposições, conectivos, enfim, ficava aquele texto meio sem pé nem cabeça, para você pagar mais baratinho. Então, isso é a materialização do texto. Como que esse texto se concretiza na minha frente? Eu olho para ele e já identifico o gênero. Ah, isso aqui é uma carta de leitor. Isso aqui é um telegrama. Ah, isso aqui é um e-mail. Isso aqui é um poema. Tá bom? Exemplos de gêneros textuais: telefonema, sermão, bilhete, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, cardápio e por aí vai. Os gêneros primários, segundo Bakhtin, se relacionam de forma direta com a realidade. Então, eles constituem-se em uma circunstância de uma comunicação verbal espontânea. São exemplos de gêneros primários: bilhetes, cartas, diálogos e relato familiar. Os gêneros primários são instrumentos de criação dos gêneros secundários que a gente vai ver já já. Então, muitas vezes a gente vai escrever uma dissertação e a gente começa por um bilhete. Então, o bilhete é um gênero primário que vai originar um gênero secundário. Vamos ver os exemplos. Como eu havia dito, os gêneros secundários, eles se originam dos primários, porém eles vêm com uma comunicação cultural mais complexa. Essa comunicação é, sobretudo, realizada pela escrita. Então, o gênero secundário ele é mais presente no texto escrito. E aí ele pode ser artístico, científico, sociopolítico, como, por exemplo, o romance, o teatro, artigos de divulgação científica. São textos bem mais elaborados e mais complexos. Tem muitos exemplos nos exercícios das apostilas de revisão onde a carta de leitor aparece. E aí a gente precisa identificar o gênero, o tipo textual, enfim. Então, esses gêneros, como, por exemplo, anúncio publicitário, a carta de leitor, o classificado de um jornal, eles são gêneros secundários. Eles surgem a partir de um convívio cultural mais complexo, desenvolvido e organizado. Agora, o que, na verdade, vai diferenciar um gênero primário de um secundário é o grau de complexidade e de elaboração diferente entre os dois. Um é mais simples e o outro é mais complexo. Falando de suporte, onde aparecem os gêneros textuais? Então, é o local físico, onde a gente vai encontrar todos aqueles gêneros que a gente falou, o bilhete, a carta, pode ser um gênero primário, secundário, enfim. Onde a gente encontra esses gêneros textuais? O jornal é um suporte, o outdoor, o livro, a televisão, a embalagem. Na maioria das vezes, o próprio lugar onde esses gêneros aparecem nos ajuda a identificar que gênero é aquele. Legal, né? O mesmo texto pode aparecer em suportes diferentes. Por exemplo, eu posso escrever esse texto num papel de carta, num papel de telegrama, na internet. Então, o conteúdo não vai mudar, mas o gênero é identificado na relação com o suporte. Bacana. Segundo Marcucci, suporte é um lugar físico ou virtual com formato específico, que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto. E aí a gente vai ter um suporte que é convencional e um que é incidental. Vamos ver? O suporte convencional é o que a gente mais tem contato, né? Que é a mídia televisiva, o jornal, uma revista, um livro. Mas tem também o suporte incidental, que é aquele onde normalmente a gente não escreveria. Por exemplo, no corpo, num tronco de árvore. São exemplos de suporte incidental.